Boa noite a todos e a todas. E boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos acompanhando online, né? Ou até vocês mesmos novamente, porque tem gente que depois vai lá e assiste novamente a palestra, né? Não acontece com vocês não? Eu assisto de novo às vezes. Eu não me assisto, mas eu vou lá e assisto às vezes alguma palestra que eu assisti ao vivo, que me tocou por alguma razão, de uma forma diferente, eu vou lá e assisto de novo. Então, oi para vocês de novo aí, sejam bem-vindos a essa transmissão da Casa do Caminho. Pessoal, alguém aqui estava no domingo? Só para eu... Então, assisti minha palestra do domingo, né, das 9. Então, tá bom. Já não posso repetir a palestra. Porque senão eles vão dizer, rapaz, cara, posso repetir a palestra? Pode, estou falando que eu posso repetir. Mas eu não vou repetir, porque eu estava rezando aqui para não ter ninguém que veio no domingo para ouvir a palestra. Não que a palestra seja a mesma, o título é um título diferente, mas é do mesmo capítulo. E a ideia é a gente trazer uma abordagem diferente, até porque toda vez que a gente vem falar sobre riqueza, é muito complicado. Porque às vezes a gente fala no Evangelho sobre riqueza e parece que todo mundo que está ouvindo é muito rico. E aí você está sentado ouvindo aquela palavra, cheio de dívida, de boleto para pagar, trabalhou para caramba, pegou essa chuva, às vezes veio no ônibus, no metrô lotado, e chega aqui para ouvir falar de riqueza. Aí, que riqueza é essa? Ou parece que eu estou salvo porque não vou precisar me preocupar com a riqueza. Então hoje nós vamos falar do dinheiro. Do dinheiro que a gente tem, do dinheiro que a gente não tem. E principalmente da percepção espiritual do dinheiro, que está relacionado ao tema, que é o emprego da fortuna, ou que está também incluído nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, que é muito importante, traz uma reflexão muito especial para a gente se compreender no mundo. Então, antes de começar, eu vou ler uma parte do Evangelho, para a gente poder se situar e poder contextualizar aquilo que a gente vai refletir hoje juntos, tá? É o Evangelho de Lucas 16, capítulo 16, versículo 9. Jesus falando para as pessoas. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Era meio óbvio, né? Mas eu me perdi aqui no olho. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Olha, essa parábola, esse ensinamento de Jesus, que logo em seguida fala, ninguém pode servir a dois deuses, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Olha como Jesus coloca Mamon, que é a representatividade do dinheiro, ele coloca o dinheiro num patamar de rivalidade com a divindade do Deus único, do Deus maior, do Deus soberano, aquele que criou a tudo e a todos. Então, Mamon é o dinheiro promovido a uma característica de divindade. É um dinheiro que foi colocado como rival de Deus. E Deus deveria ocupar um lugar na nossa vida, uma atenção, uma relevância na nossa vida, completamente diferente de qualquer outra coisa, por razões óbvias. Eu tenho certeza que eu não preciso conversar sobre isso aqui com vocês. Mas certa vez eu estava num Réveillon e uma coisa me chamou muita atenção. Deu aquele 30, né? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Quando chegou no 1 e foi lá romper, uma pessoa falou assim, peraí,
para mim, colocou a mão no bolso, segurou a mão no bolso, não vem cá dar um abraço, não, peraí, que eu preciso tirar a mão do bolso, e quando viu, tinham notas de dinheiro no bolso desse conhecido, dessa pessoa que estava passando o Réveillon comigo. E aquilo me assustou profundamente, porque já fazia uns bons anos que eu não tinha tido a oportunidade de passar um Réveillon com aquela pessoa do meu ciclo de relação, e me deu um pouco de, não só de estranheza, mas também aquilo me chocou de certa maneira. Porque naquele momento, que era um momento de passagem de ano, um momento no qual você quer passar abraçado ou próximo das coisas ou das pessoas que você mais ama, que você vibra, tentando esquecer um pouco as coisas que aconteceram no passado e projetando aquilo de bom que pode acontecer no teu futuro, ou para aquele ano que se rompe no ciclo, a pessoa apresentou cédulas no bolso e parecia que ela estava agarrada com muito afinco àquele dinheiro que estava no bolso. E eu falei, peraí, será que eu estou errado que eu não botei uns dinheiro aqui no bolso? Primeira coisa que eu perguntei. Será que essa simpatia aí tem algum significado? Ao mesmo tempo, você sabe que às vezes nós aqui, esses espíritos imperfeitos em mundo de transição, que estamos o tempo todo sob as tensões do mal e do bem, dos pensamentos lúcidos e dos pensamentos corroídos. O tempo todo a gente fica com pensamentos imediatos, pensamentos que vêm e vão, que às vezes a gente não tem certeza se são nossos pensamentos ou se são pensamentos de influência. Quem sabe naquele momento não foi alguma divindade do mal que estava ali no meu ouvido dizendo, está vendo? Por isso que você não ganhou dinheiro em 2010. Você deveria encher o seu bolso de dinheiro para poder a sua vida ser um pouco melhor. E eu parei em algum momento e fiz, mas espera aí, foi exatamente no momento que eu estava fazendo uma prece, que eu estava vibrando pela família, que eu estava pensando que o próximo ano seria um ano melhor para mim. E naquele momento eu entendi perfeitamente que se tratava de um mesmo momento e um culto a duas divindades completamente diferentes. Ou seja, a divindade que se apresenta para a gente é a divindade que nós cultuamos. Muitas vezes ela está disfarçada de várias formas, mas com o dinheiro não há disfarce. Com o dinheiro, o Evangelho deixa muito claro que a relação que a gente tem de apego com ele é uma relação, e Jesus não deixou isso nem em entrelinhas, é uma relação que tem um comparativo e que tem uma rivalidade com a nossa conexão com Deus. Por razões muito óbvias que ele colocou o dinheiro nessa categoria de concorrência de divindade. Porque a ideia do ter mais, a ideia do dinheiro, a ideia de ser depositário de coisas que não são nossas, como o Evangelho de Lucas fala aqui, porque, na verdade, nada que é nosso, tudo, e a tudo nós somos depositários, isso fica muito claro no item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da riqueza, nada mais sendo as nossas posses do que situações temporárias que Deus nos proporcionou para nós vivermos de alguma forma. A gente não pode só acreditar no que vem se falando por aí, a cada dia tem mais gente acreditando que o ter ou não ter dinheiro é uma decisão única e exclusivamente divina do ponto de vista da bênção. Eu não estou falando aqui da programação reencarnatória, nem como você vai ser associado a uma determinada família. Tem até um meme, um vídeo do aquele canal Amigo das Luzes que eu gosto muito, que é quando o espírito encarna, ele olha e chega na família, olha e fala, poxa, pobre de novo, não é possível, não foi bem isso que eu combinei. E ele parece que já tinha esquecido que ia novamente, não, novamente isso, pelo amor de Deus, eu vou passar por isso, eu não estou falando da programação reencarnatória. Eu estou falando de um negócio que a cada dia tem se popularizado mais, e que algumas vezes ele até travestido do coach, sabe o coach que a gente tem ouvido falar bastante, inclusive por conta dos memes? Ele vem sendo agora acoplado, associado com um negócio chamado teologia da prosperidade.
E segundo a teologia da prosperidade, as pessoas que são amadas por Deus ou são abençoadas por Deus são pessoas que vão ser bem-sucedidas e vão ter dinheiro. Você imagina que isso leva à categoria da bênção divina ou da felicidade diante da nossa relação com a nossa espiritualidade a um ter ou não ter dinheiro. E nós sabemos que ter ou não ter dinheiro não necessariamente passa pelo esforço ou por uma reprogramação de mindset ou de modelo mental, como os coaches gostam muito de falar, que é, olha, você não está bem, você não tem dinheiro porque você não remodelou a sua mente. Porque você ainda não entendeu que você pode, por meio dos conhecimentos que já existem, inclusive da forma como Deus te olha, ser uma pessoa próspera. Você imagina que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Você imagina que ao longo da história da religiosidade, é comum nós encontrarmos episódios que as pessoas acreditavam até que era possível se comprar um pedaço do céu. Ou que era possível se comprar uma bênção divina para que a vida fosse agraciada pela graça divina, pela misericórdia divina. Isso tem feito senso para uma parte cada vez maior da população, que não entende que os mecanismos de distribuição de riqueza, e Jesus aqui quando fala em Lucas e fala o dinheiro da injustiça, ele associa, nos falando em concentração de riquezas. E não na concentração de riquezas como mal, mas no uso daquilo que temos como uma arma ou como um agressor, um ofensor à nossa própria iluminação, ao nosso próprio desenvolvimento espiritual. No domingo, nós falamos de Lázaro e do homem rico, que é a parábola seguinte, inclusive, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, se não me falha a memória. E nessa parábola de Lázaro e o homem rico, existe um mendigo, ou uma pessoa em situação de rua, que ele chama de mendigo na tradução, que vivia às portas de um homem rico. E ele se alimentava das migalhas desse homem rico. E se alimentar das migalhas significa exatamente que ele não era ajudado por esse homem rico. Ele sequer recebia um prato desse homem rico, que era um homem muito rico, extremamente rico, pela descrição que é dada pelas suas vestimentas, etc. Era aquele que se alimentava dos lixos, literalmente, do homem rico. E a reflexão que o Evangelho faz é para que, nesse conceito de ser depositário de algum bem, sejamos ricos ou tenhamos um pouco que nós possamos dividir, o Evangelho nos convida a compartilhar aquilo que nós temos, sem necessariamente ser aquilo que nos sobra. É bom nós doarmos aquilo que nos sobra, é bom nós pensarmos naquilo que nos sobra para poder favorecermos uma outra pessoa, mas é mais importante ainda que a invisibilidade social, a invisibilidade do outro, não corrompa o nosso olhar a ponto de nós não entendermos de que aquilo que nós temos e de que somos depositários pode fazer verdadeiras transformações na vida das pessoas. E olha, quando a gente fala aqui de dinheiro, esse concorrente, ou esse mamon, que é o dinheiro promovido à divindade, a gente pode pensar também nos outros recursos, que são recursos que nós temos, e que muitas vezes nós economizamos nessa divisão desses recursos. E na divisão é o retorno que você pode dar, é o proporcionar ao outro aquilo que muitas vezes te sobra. E esses recursos muitas vezes é o sorriso. Tem gente que passa o dia inteiro e não vê um sorriso. Passa um dia tenso no trabalho, já acorda, tem uma dificuldade dentro de casa e não é recebido. Chega em casa de volta e não é recebido com nenhuma alegria. E às vezes, aquela pessoa passa o dia inteiro e não vê um sorriso. E talvez a chance que ela tenha de ver um sorriso seja um encontro com você. E muitas vezes a gente está economizando também os nossos sorrisos, que não são os nossos recursos. Aconteceu que quando o homem rico chegou lá no céu,
Não é que ele é um homem rico, não, é que ele estava aqui no domingo, tá, gente? Não fica olhando para ele para pedir dinheiro, não. Desculpe, tá? Se o pessoal te pegar aí fora para pedir um dinheiro emprestado. O homem rico, quando chegou do outro lado, e ele viu aquele mendigo numa condição espiritual muito melhor do que a dele, ele não entendeu o que estava acontecendo. E algumas vezes, nós estamos diante das pessoas, ou lidando com as pessoas, nesse processo da invisibilidade social, que nós colocamos aos nossos olhos por conta da injustiça, por conta do nosso julgamento, que é contínuo em relação às pessoas, pelo que elas têm e pelo que elas apresentam, ou pelo que elas aparentam ser, que é aquela visibilidade de uma pessoa escutável, ou de uma pessoa sociável, ou de uma pessoa que você convidaria para um café, ou que você até escutaria. E você tem a surpresa de, no plano espiritual, perceber que, na verdade, aquela pessoa, espiritualmente, ela está muito mais adiantada que você, não porque ela era pobre ou porque era um mendigo. Não é exatamente por isso. Não existe essa associação da riqueza com a fraqueza espiritual. Existe sim, claramente no Evangelho, e o Espiritismo aprofunda isso, uma prova muito mais difícil de lidar com a cegueira que o dinheiro proporciona. De forma que quando a gente coloca no bolso, a gente cultua aquela divindade com tanto afinco. E essa divindade que vai lá para o nosso bolso começa a nos desafiar diante dos nossos dilemas morais. São dilemas morais que nos fazem, muitas vezes, escolher as pessoas com quem nós nos relacionamos, não só como amigos, como marido, mulher, como namorado, namorada, inclusive como amigos dentro do trabalho, as pessoas que nós respeitamos ou não, as pessoas que nós encontramos e cumprimentamos, sempre pela aparência, e essa aparência está sempre associada a uma leitura social da pessoa que está condicionada a uma posse ou não posse do dinheiro. Percebem como Jesus foi sábio em categorizar o dinheiro numa possibilidade potencial dele ser uma competição com a divindade? Porque quando ele compete, ele te coloca num lugar espiritual, que é um lugar tão material que você é incapaz de enxergar. A única possibilidade que você tem de enxergar uma alma que é tendo algum contato com o coração dela. Porque nós sabemos que a alma ela também tem um hálito. Muitas vezes nós nos aproximamos de algumas pessoas e sentimos uma alegria e uma afinidade imensa. Algumas vezes as pessoas se aproximam da gente, elas estão tão contaminadas de julgamento, de pensamentos deletérios, de reclamações, que aquele hálito da alma penetra na gente e em algumas situações tem gente até que se sente mal. Por isso que algumas vezes quando tem alguém que está enrolando a gente, numa conversa, numa negociação, seja no trabalho, a gente sente que está sendo enrolado. Isso quando acontece comigo, eu falo assim, olha, eu falo de uma forma muito gentil. A gente está fazendo esse acordo aqui, mas eu espero que daqui a um ano eu não tenha muita raiva desse acordo para rompê-lo. Então eu espero manter com você um contato, uma relação que seja muito boa para mim e para você. Então eu dou logo o recado de que eu sei que estou sendo enrolado, não sei como estou sendo, exatamente como, mas que eu vou descobrir em algum momento, porque você sente que tem alguma coisa ali que não está fluindo tão bem, que os interesses não estão tão claros. E não é a intuição, muitas vezes. É a conexão com o outro que está refletindo aquela anomalia espiritual, digamos assim. Assim como aconteceu com o homem rico, quando chegou do outro lado, entendeu que a situação espiritual dele não era tão boa, e ele clamou, não podendo fazer mais nada por ele, porque ele pediu ajuda para ele mesmo, ele por fim pediu ajuda para os seus amigos, para os seus irmãos que ficaram na terra. E pede inclusive a Abraão para que mandasse o Lázaro, que era o mendigo, avisar aos irmãos dele de que ele estava numa situação muito ruim no plano espiritual. E Abraão deixou uma mensagem muito
direta para eles, que serve para todos nós que estamos aqui. Ele diz: eles têm a Moisés e os profetas, que os escutem. Nós, espíritas, temos a Moisés, temos os profetas, temos o Evangelho, temos a codificação kardeciana, temos as obras de André Luiz, temos todos os conhecimentos que estão disponíveis para nos ajudar a compreender melhor esse mundo. Um mundo que nos desafia com essas divindades e pseudo-divindades que aparecem a todo tempo, a ponto de nos confundir qual é o caminho e quais são as escolhas que nós devemos fazer. E esse aqui é um convite à leitura. Esse aqui é um convite a todo mundo que, além de estar aqui prestando atenção, conversando, vendo o Evangelho na quarta, no domingo, na quinta-feira, não importa em qual dia, também busque o conhecimento, além de nas palestras, nos livros e nos textos que existem, para nos apoiar nessa jornada que é essa vida aqui na Terra, nessa jornada tão difícil, nesse plano de provas e expiações. Obviamente, é fácil você encontrar alguma literatura ou algum caminho que te agrade. Tem gente que gosta muito de romance. Há romances belíssimos que ajudam a gente a compreender a vida. Tem gente que gosta de livros científicos, que falam das provas sobre a espiritualidade, sobre a vida após a morte, sobre a importância de ser bom até. Porque se você não entende porque você precisa ser uma pessoa que tem uma conduta reta, porque faz parte do pensamento crítico você parar. Por que eu vou ser bom se parece que eu observo pessoas que não são boas e parece que a vida sorriu para elas? Por que coisas boas acontecem às pessoas ruins e coisas ruins acontecem às pessoas boas? Somente o Espiritismo explica isso. Você talvez encontre dentro da ciência espírita algumas explicações falando da prova da vida após a morte. Mas talvez você encontre também respostas para essas perguntas filosóficas que são genuínas. Às vezes a gente tem muita raiva e fica muito preocupado quando as pessoas começam a questionar. Quando alguém me falou que tinham jovens aqui na instituição que estavam questionando a existência de Deus, eu gostei. E por incrível que pareça, e é impactante para algumas pessoas acreditar que você não deveria questionar a existência da divindade, não deveria questionar a existência da vida após a morte, é por meio desse questionamento que você busca respostas para a sua vida e que sua fé se fortalece na fé raciocinada. Então, esse é um convite à leitura, à verdadeira riqueza. Nem todos os livros vão caber dentro do bolso para você colocar a mão e poder romper o ano ou cultuá-lo como uma divindade, ou ancorar nele como algum tipo de amuleto para poder te dar fortaleza para que você seja uma pessoa que tenha abundância. Mas todos eles vão entrar na sua cabeça ou no seu coração de uma forma irrevogável. E talvez nesse momento, diante de coisas que causem todos esses estranhamentos, aquele conteúdo, aquela história, aquele conhecimento vai tocar o teu coração e vai te ajudar a seguir diante de dilemas morais, éticos, emocionais, inclusive a boa compreensão, para quando o dinheiro for abundante, nenhum de nós sejamos um homem rico que não percebia todo o potencial de ajuda e tudo aquilo que ele poderia fazer pelas pessoas que estavam padecendo à sua porta e ele não era capaz de enxergar. Temos muita tarefa, né? E foram só 2 versículos do Evangelho. Temos muita coisa ainda para estudar. Mas, graças a Deus, nós temos essa doutrina consoladora e libertadora, com todo esse conhecimento para poder nos agraciar com esse verdadeiro tesouro que pode estar dentro dos nossos corações. Boa noite a todos vocês. Que Jesus os abençoe.
Quem está assistindo aí, compartilhem o vídeo da Casa do Caminho, sigam lá o Instagram da Casa do Caminho também, da livraria, está belíssimo, com conteúdos muito bacanas, porque a luz, o bem precisa ser multiplicado, porque o mal parece que ele faz isso por si só. Muita paz a todos vocês.